Eu gostaria muito que todos os irmãos aqui da Igreja dos Cavaleiros pudessem entender essa doutrina bíblica da justificação pela fé. Pudessem entender para explicar. Porque esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a doutrina da justificação pela fé. É o ponto alto da carta aos Romanos. Esse é o Evangelho. É isso que Paulo pregava. E é isso que nós devemos também pregar e devemos também nos alegrar com isso, com esse fato da justificação pela fé. Então, eu quero até encorajar alguns irmãos que têm facilidade para desenhar ou com computação gráfica, para a gente, se você puder, pensar na doutrina e colocar isso de maneira gráfica, ou no computador, ou a gente fazer um folheto, vai ser muito bom. Me parece que a Marli falou comigo que tem intenção de usar essa doutrina para evangelizar as crianças ribeirinhas. Então, não é isso? Então, se tem um irmão que tem essa facilidade de desenhar, de trabalhar artisticamente com isso, vai nos ajudar bastante. Tá bem? Nós estamos trabalhando na carta aos Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu, e chegamos agora na perícope que fala sobre a justificação pela fé. Começamos lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar sobre a necessidade absoluta da justificação pela fé. Nós entendemos, e está claro, que se depender de nossas boas obras, todos nós estamos irremediavelmente perdidos, visto que todos nós pecamos. Não podemos fazer nada. Então, do capítulo 1, versículo 18 a 3:20, Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. É o resumo, né? Embora ele vai citar esse versículo mais adiante. Mas o resumo é esse, não há um justo nenhum sequer. Todos pecamos. Por isso, precisamos da justificação pela fé, da justificação que vem de Deus. Em Romanos 3, a partir do versículo 21 até 4:25, nós vamos ter uma explicação da justificação pela fé nos méritos de Cristo somente. A justificação não por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós através do sacrifício de Cristo. Então nós estamos nessa parte da Bíblia. Ok? E ela vai se estender até o capítulo 4, 25. No capítulo 5 de Romanos, nós vamos falar sobre os frutos da justificação. E no capítulo 6, nós vamos lidar com uma situação que alguém poderia já pensar, dizendo, pastor, o senhor disse que eu já fui declarado justo, que eu já fui salvo e salvo para sempre. Então, agora eu posso fazer tudo? Eu posso fazer de tudo? Eu posso enfiar o pé na jaca? Eu posso pecar, porque aí eu já estou salvo mesmo? Paulo vai responder isso no capítulo 6. Eu vou trabalhar isso no capítulo 6. Tá certo? Mas deixa eu lembrar três ou mais pontos importantes aqui, só para a gente relembrar. A primeira é que a justificação ela não é um processo, é um ato único que não se repete. Justificação não é aquilo que Deus faz em nós, é aquilo que Deus fez por nós. A justificação não acontece no nosso coração, acontece no tribunal de Deus. Justificação é uma declaração judicial de Deus informando que todo aquele que crê no Senhor Jesus não carrega mais a culpa do pecado sobre ele. Seu pecado foi colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi colocada na sua conta. Portanto, o pecador justificado é inculpável diante do tribunal de Deus, por isso não há mais condenação para ele, por isso não existe nenhum crente. Um crente em Jesus Cristo ele foi justificado, e também não existe um crente mais justificado do que o outro. Então é uma declaração judicial de Deus. Não acontece em nós, dentro de nós, é algo que Deus faz fora de nós. A quem Deus justifica? Deus justifica os injustos.
E a Bíblia diz que esse somos nós. Somos pecadores. Mas um justo juiz não pode justificar o injusto. Como pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o injusto? Então, Deus justifica o injusto, colocando em sua conta a sua própria justiça. Jesus Cristo, o justo, morreu por nós, injustos. Ele pagou a nossa dívida e recebemos na nossa conta o crédito da sua retidão. Por isso, Deus nos justifica e continua sendo justo. Então, foi isso que Deus fez. Nós não podíamos... nosso destino era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nosso destino natural era o inferno, porque nós não somos retos. Por mais que nos esforçássemos, nós não conseguiríamos. Essa salvação veio de Deus. E aí veio por meio de Jesus. Jesus viveu uma vida santa e cumpriu a lei. Essa perfeição de Cristo, a retidão de Cristo foi colocada na nossa conta. E os nossos pecados foram colocados sobre ele. E ele morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, não é? Quem morreu a nossa morte? Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Por isso que Deus, o justo juiz, fez uma declaração judicial, dizendo, eles estão justos nos méritos do meu filho. Já foi pago, a dívida foi paga. Não tem dívida, foi cancelada a dívida. Então não tem como a gente pagar de novo. Não é? Ninguém gosta de pagar a dívida, ninguém paga, né? 2 vezes, né? Você vai pagar de novo. Coisa boa é, você chega num lugar, né, na cantina, né, vai para o Jorge e você entrega seu cartão e fala assim, olha só, eu queria quitar minha dívida com a cantina aqui. E diz assim, aí o Cícero diz, o Bagé falou, não, já está pago. Entendeu? Já paguei por ele. Entendeu? Já está tudo certo. Então não tem como pagar. Cristo já pagou a nossa dívida. Também nós somos justificados porque o Filho de Deus assumiu o nosso lugar, morrendo voluntariamente naquela cruz. Nós não somos justificados por causa da nossa fé, mas mediante a fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo por causa da morte de Cristo na cruz. A fé é a mão que se estende para receber essa dádiva. Então nós somos salvos. Então isso é a justificação, ela é um ato de Deus, diferente da santificação. A santificação já é um processo, onde Deus trabalha em nós. Na justificação ele trabalha fora da vida da gente, mas na santificação ele trabalha em nós. Aí sim, de fato, a justificação é um processo. Eu achei interessante uma citação de um irmão muito antigo, falando sobre essa questão de perdão e justificação, essa diferença, para a gente ter uma ideia sobre essa diferença de perdão e justificação. Condenar não é meramente punir, mas sim declarar o acusado culpado ou digno de castigo. E justificação não é meramente liberar desse castigo, mas declarar que o castigo não pode ser aplicado como justiça. Perdão e justificação são, portanto, essencialmente distintos. O primeiro, perdão, é absolvição do castigo. O outro, justificação, é uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. Então é bem diferente. Eu tenho explicado sobre isso. Quando eu perdoo uma ofensa, eu digo assim, olha só, eu perdoo, mas fica ainda a lembrança da ofensa, né? Fica a lembrança. Mas quando você justifica, você está dizendo o seguinte, não ficou nada, foi quitado. É bem diferente. Um preso perdoado, ele recebe assim um benefício. Ele recebe um benefício, mas ainda fica a sua ficha limpa, a sua ficha suja, desculpa. A ficha está suja, mas se um preso é justificado, dizendo assim, apareceu um outro criminoso no seu lugar.
Entendeu? Você estava, de fato, você ia ser condenado, mas um outro criminoso assumiu o seu lugar, assumiu o crime. Então você foi perdoado. Você está com a ficha limpa. Dá para perceber a diferença? Essa é a diferença de perdão para justificação. No perdão, a pessoa continua com a ficha suja, mas na justificação, a ficha suja nossa caiu noutra pessoa. Então, a nossa ficha suja, a nossa ficha de maus antecedentes caiu na pessoa de Cristo Jesus. Ele, o justo, sem pecado algum. Vamos para o texto, então? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Eu já preguei nesse texto. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 25 em diante. Mas só para a gente... Interessante que eu fiz os adolescentes aqui, os juniores, eu falei sobre que eu queria honrá-los, né? Eles ficaram escrevendo e tal, me mandaram e-mail falando sobre essa doutrina, né? E aqui eu coloquei algumas citações deles, interessantes. Teve um que não colocou o nome, parece... eu não sei, vou ter que descobrir depois. Disse o seguinte: Deus é o justo juiz, Ele é um juiz perfeito. A salvação é grátis e de graça para todos os que creem em Jesus. É anônimo, depois eu vou descobrir quem escreveu isso. A Karine escreveu o seguinte: o pecado é grave, porque Deus sacrificou o seu filho de maneira violenta. Falou que o pecado é grave, de fato, foi uma morte terrível. Isso sinaliza para a gente que o pecado, que Deus, olha só, Deus não faz vista grossa com o pecado. A Lolô escreveu assim: antes tínhamos que sacrificar animais em nome do nosso pecado, mas depois Deus deu seu Filho para termos a justiça mediante a fé em Cristo. O Kevin disse: a justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como santos diante de si, ou seja, nos méritos do seu Filho Jesus. A Laila disse: justificação para mim é quando Deus deu o seu único Filho para passar o que nós pecadores deveríamos ter passado, no caso, a morte que é a real justiça do pecado. Porém, Deus, ao invés de nos matar, decidiu passar nossos pecados para o seu Filho, nos dando através da sua graça a salvação. Por conta disso, podemos ter a vida eterna. E teve também do John. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. John enviou. Aqui, ó, separei. O John foi o primeiro a me enviar. Ele diz o seguinte: será que temos motivo para nos orgulharmos? De modo nenhum. E por que não? Será que é por obedecermos à lei? Não é não. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ele escreveu isso, a turminha aí. Então, mas eu continuo desafiando vocês a tentar entender essa doutrina. Nós pontuamos esse texto da seguinte forma, e vimos na semana passada. Em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifestou na história. Versículo 21 começa dizendo: mas agora se manifestou uma justiça. Nós éramos injustos, pecadores, nosso destino era a morte eterna, mas a Bíblia diz que se manifestou uma justiça na história. Então, essa justiça já existia, mas agora foi manifesta. Segundo lugar, é a justiça que tem origem em Deus. Uma justiça que provém de Deus, versículo 21. Deus é a fonte da nossa justificação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Então, Deus é a fonte. Foi Deus que tomou a iniciativa lá, lembra hoje pela manhã? De procurar Adão, quando Adão caiu, de instituir, de dar a sua lei. Deus de prover aquele sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus que foi a providência de Deus. Foi Deus que instituiu o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento.
Ele que enviou o seu Filho, Ele que aceitou o sacrifício do seu Filho. Nós vimos então a salvação do princípio ao fim é um presente de Deus. Também é a justiça que independe da lei. Versículo 21 continua dizendo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Então, uma justiça que não é... O propósito da lei não é nos salvar. O propósito da lei é revelar o nosso pecado e a nossa condição espiritual terrível. O propósito da lei é dizer assim, você precisa de um médico. Você é pecador e você precisa de um médico. E esse médico, o único médico, é Jesus. Também é a justiça testemunhada pela lei e pelos profetas, mas agora manifestou-se uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Embora manifestada agora, essa justiça de Deus não era nova, Paulo não estava ensinando nada novo, tudo estava nas Escrituras do Antigo Testamento. Então a gente vai ver toda a simbologia do Antigo Testamento apontavam para essa justiça, que é a justiça de Cristo. O meio da justificação, olha quantas vezes nesse texto, até o versículo 31, aparece a palavra fé. Quantas vezes? O meio, como posso ser justificado? Como posso receber a retidão que vem de Deus? Como posso fazer com que Deus, o justo juiz, ele declare a minha inocência? Como eu posso fazer isso? Pela fé. Versículo 22, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ter fé em Cristo é saber que o seu pecado é grave, se arrepender dele, abandoná-lo e odiá-lo para sempre. Isso significa ter fé. Eu tenho fé, eu creio que Jesus, de fato, ele veio, que ele nasceu de uma virgem, mas você não toma nenhuma decisão quanto à questão do seu pecado. Então, ter fé significa, eu tenho entendimento claro de quem é Jesus, da sua obra na cruz, do Calvário, eu me aproprio das suas promessas, eu quero andar com Cristo, eu entendo, eu concordo com a palavra de Deus, e agora eu quero viver agora para a glória de Cristo. Então, são as evidências da fé, de uma fé que salva. Também é a justiça destinada a todos os que creem, sem distinção. Versículo 22 diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É a justiça também outorgada e recebida pela graça. Versículo 24, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. Então, nós somos salvos pela graça. A justificação não se deve a qualquer coisa que tenhamos feito. Não somos justificados por causa das nossas boas obras. Não somos justificados por causa do nosso caráter. Somos justificados simplesmente pela graça, sem merecimento algum da nossa parte. Também a justiça recebida por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Então, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua fé, por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. A redenção é um resgate. Naquela época, tinha um escravo e ele estava sendo vendido e a pessoa então pagava o preço para resgatá-lo. Alguns poderiam fazer e deixá-lo livre, alguns compravam para si, mas o resgate era exatamente isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos resgatou como escravos do pecado, escravo de Satanás, ele nos resgatou com o seu próprio sangue. O que ele usou para não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados, mas foi com o próprio sangue do Senhor Jesus. Isso foi da semana passada. E agora nós vamos ver, eu tenho 2 pontos apenas para hoje à noite. Primeiro é o seguinte, Deus demonstrou a sua justiça, oferecendo Jesus como propiciação pelo pecado. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, para a gente entender essa palavra propiciação, a gente tem que recorrer um pouco ao Antigo Testamento. Deus mandou que Moisés
fabricasse uma arca de madeira. E essa arca, ela foi... desculpa, Moisés? Eu falei quem? Moisés? Não entendi. É Moisés. Moisés. Olha aí. Ainda bem que acordou agora, né? Tô brincando. Gente, então olha só. Moisés manda Moisés fabricar uma arca. E no interior dessa arca, o que tinha que ficar no interior dessa arca? Ela era banhada em ouro. O que tinha que estar no interior da arca? As tábuas da lei. Em cima da arca havia uma tampa de ouro maciço. E havia uns querubins. Ele mandou colocar esses querubins. Essa arca, com as tábuas da lei, ficava num lugar muito especial do tabernáculo. Que lugar é esse? Santo dos Santos, ou Santíssimo. Ficava lá. Um camarada entrava, só um camarada podia entrar nesse local. Quem era ele? Esse sumo sacerdote entrava toda semana? Não. Uma vez por ano. E ele entrava, ele tinha que levar alguma coisa. Ele carregava sangue de animais. Ele oferecia sacrifício por si mesmo e oferecia sacrifício pelo povo. Uma vez por ano. Era chamado no dia da expiação. O dia da expiação. Expiação tem a ver o dia que Deus está levando o pecado, carregando o pecado, lançando o pecado fora. No dia da expiação, ele levava. Então ele chegava e derramava aquele sangue nessa tampa da arca, que é chamado de propiciatório. Ok? Essa tampa da arca, então, colocava ali o sangue na tampa da arca, o propiciatório. O que tinha embaixo? A lei. O que a lei fazia? A lei condenava o povo, os pecados do povo. Não é? Pela lei, o povo tinha que ser condenado ou morto. Mas agora tinha um sangue sobre o propiciatório. O sangue entre a justiça da lei e o povo. E aí, por isso, a ira de Deus era desviada. Ok? Essa é a figura. Essa é a figura. E agora, Paulo está dizendo que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Então, o sangue de Cristo serviu como propiciatório, para aplacar a ira de Deus de uma vez para sempre. Então, a propiciação satisfaz perfeitamente a justa ira de Deus. Então, Deus demonstrou a sua justiça. Essa palavra propiciação aparece diversas vezes. Em Hebreus, vocês viram, capítulo 2, versículo 17, que diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Lá em 1 de João também, capítulo 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a palavra propiciação tem a ver assim, a justa ira de Deus. Nós somos pecadores, nós transgredimos a lei. Deus enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para nos redimir com o seu sangue, e também para afastar a ira de Deus. Então, de que maneira o homem injusto pode ser justo diante do Deus que não tolera injustiça? Ou como pode continuar Deus justo e perdoar pecadores injustos? A resposta é através da propiciação que ele mesmo fez por meio do sangue do seu Filho, derramado por nós na cruz do Calvário. O versículo 25 ainda diz que em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele está falando dos personagens do Antigo Testamento. Está dizendo que Deus tolerou os pecados daquelas pessoas. Paulo está dizendo que Deus tolerou, porque o plano de Deus era redimi-los por meio do sacrifício de Jesus. Então a pergunta para responder para vocês é o seguinte:
Você pergunta, como somos salvos hoje? Como que alguém pode ser salvo dos seus pecados? Como alguém pode ir para o céu? Através de quem? De Jesus. A pergunta, e como Moisés, Abraão, José, Jacó, Davi, Daniel, como que esses homens, eles foram salvos? Através de quem? De Jesus, a mesma coisa. É isso que Paulo está dizendo. Ele deixou, Deus estava, por algum tempo, deixando impuros os pecados, porque Deus tinha um plano maior. Deus pacientemente ignorou os pecados da humanidade por séculos e séculos para punir esses pecados publicamente na cruz de Cristo. Essa paciência, entretanto, era apenas a suspensão e não a revogação da punição que era devida. O vencimento da dívida foi adiado, mas as acusações não foram canceladas. Então, como que aquelas pessoas foram salvas? Até Abraão, pastor, pai da fé, Davi, José, Daniel, todos pecadores, todos esperavam a salvação em Cristo Jesus. Se Jesus não fosse para a cruz, nós todos estaríamos perdidos, e eles também. Porque o único meio de uma pessoa ser salva, ser justificada, é através do sangue de um inocente, de alguém sem culpa, de alguém sem pecado. Aqueles animais, né, Vitor, nós estudamos, eles não podiam fazer nada, eram temporários, eles ofereciam o sacrifício, daqui a pouco pecavam de novo, tinham que fazer novos sacrifícios de animais. Deus estava demonstrando com isso que haveria um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, e esse sacrifício foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Quando o Filho de Deus sofreu e morreu, expiou os pecados de todos os que o aceitam, ou iriam aceitá-lo por meio da fé, de uma fé viva. Os méritos da cruz estendem-se tanto para trás como para diante. Os crentes que viveram antes de Cristo não foram perdoados por causa dos sacrifícios que ofereceram, foram perdoados porque olharam para Cristo. Foi a fé em Cristo que os salvou, exatamente como é a fé em Cristo que nos salva agora. Os pecados do passado, do presente e do futuro foram tratados de uma vez só, para sempre, na cruz do Calvário. Um irmão escreveu o seguinte: a cruz é a grande trombeta de Deus, anunciando ao mundo que Deus odeia o pecado, mas ama incompreensivelmente o pecador. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Na cruz, Deus redimiu o seu povo, aplacou a sua ira e demonstrou publicamente a sua justiça. Na cruz, o Filho de Deus sofreu o golpe da lei que deveria cair sobre nós, o cálice da ira que deveríamos beber. Cristo sorveu tudo sozinho. A morte que deveríamos receber como justa sentença dos nossos pecados, Cristo sofreu por nós na cruz. A cruz foi o palco da manifestação, tanto da ira de Deus contra o pecado, como do seu amor imensurável pelo pecador. A justiça de Deus, a justiça do Deus justo, justifica o pecador injusto que deposita a sua fé na obra expiatória de Cristo. Versículo 26 diz: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Quais são os resultados? Quais são os resultados da compreensão da doutrina da justificação? A gente compreende. Quais são os resultados? Eu quero apontar alguns aqui. Em primeiro lugar, o resultado, quando nós entendemos a doutrina da justificação, e ela não só fica na nossa mente, mas desce para o nosso coração, o primeiro resultado é a humildade. Versículos 27 e 28. Paulo diz assim: onde está o motivo de vanglória? Onde está o motivo de a soberba? Agora, o judeu tão soberbo, né? Moisés nos deu a lei, Deus nos escolheu, nós temos a palavra de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a raça exclusiva, eles estão tão, nós somos diferentes dos outros povos. E agora Paulo escreve: onde está a vanglória? Que adianta? Vocês não são salvos por essas coisas, vocês não são salvos pela obra, nem por seus privilégios, vocês são iguais, todos são pecadores. Aí Paulo pergunta: onde está a vanglória?
é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Então, não havia lugar mais para soberba, para vanglória. Nada podemos fazer para nos justificar diante do justo juiz. Nada poderíamos fazer. Então, é uma verdade, é uma doutrina que deve nos humilhar muito. Nós somos pecadores como os outros. Eu já vi tanta explosão de soberba, né, de crentes soberbos, dizendo eu não sou igual a essas pessoas, eu não sou igual a tantas explosões. Nós somos iguais sim, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, e todos nós não fomos salvos por méritos, porque somos melhores, entendeu? Porque somos mais espirituais, porque somos diferentes, nada, todos nós estamos na mesma situação. Debaixo da lei, nós somos condenados. Nós transgredimos a lei de Deus, a lei moral de Deus, muitas vezes, todos nós. E continuamos transgredindo a lei. Então a salvação é única e exclusivamente nos méritos de Cristo. E pela fé somente. Nós só nos apropriamos pela fé em Cristo Jesus. E como eu tenho dito, Paulo escreve aos Efésios dizendo que nem a fé que a gente crê é nossa, ela é um dom de Deus. A gente fala assim, eu criei, fui eu mesmo. Olha só, até a sua fé foi um dom de Deus. Ou não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, os versículos de 8 em diante? Vá conferir para ver se não é assim. Essa verdade é demolidora para qualquer tipo de orgulho. Os judeus eram muito orgulhosos por causa da herança religiosa que possuíam. Ninguém pode contar vantagem diante de Deus. O plano executado por Deus para a salvação do homem exclui toda a glória humana e revela toda a glória de Deus. Deus é o autor da salvação, do princípio ao fim. E nós temos insistido nisso. Do princípio ao fim, Deus é o autor da salvação. É Deus que elegeu, é Deus quem chama, é Deus que providenciou Jesus como Salvador, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é Deus de fato quem justifica, é Deus que, Jesus Cristo que vai voltar para buscar o seu povo, é Deus que vai glorificar o seu povo. A salvação do princípio ao fim, ela é de Deus. Por isso, não há lugar para a glória humana. Só existe crente arrogante por falta de compreensão da doutrina da justificação pela fé somente. Nós não somos melhores do que os outros. Essa doutrina deve ser a base dos nossos relacionamentos na igreja. Eu vou perdoar o meu irmão, porque eu fui perdoado também. Eu vou ser mais amoroso, mais tolerante. Eu vou perdoar o meu irmão, porque eu fui perdoado também. Uma outra coisa, essa doutrina, ela nos ajuda a incluir pessoas. Versículo 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus, Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, todos necessitam da justificação pela fé. Ninguém será salvo sem ser justificado. Por isso, nós precisamos incluir pessoas. O evangelho que temos é para anunciarmos a toda criatura. Todas as pessoas. Nós devemos incluir pessoas. A bênção da justificação é para todos os povos. Deus justifica a todos os povos. Por isso precisamos fazer missões, pregar o evangelho. Ontem fui fazer uma visita, em Maurão, fui fazer uma visita ontem, eu, Dionísio e Tiaguinho, um irmão querido também, e eu estava assim com o meu coração ardendo para falar do evangelho para um crente. Ele já crente. Eu queria falar do evangelho para ele, assim, queimando o meu coração. E aí conversamos, tomamos café, conversamos sobre tudo, e depois eu falei, não, eu queria falar um pouco sobre o evangelho,
o Evangelho para você. E aí falei mais uma vez sobre o Evangelho, né? E foi algo muito, assim, muito satisfatório para a minha vida e eu penso para todos nós ali. Então fale do Evangelho. O Evangelho é para todos, para todas as pessoas. Pregue o Evangelho, fale do Evangelho. Em último lugar, Paulo vai falar sobre a utilidade da lei moral de Deus. Ele diz, anulamos então a lei pela fé. Então para que precisamos da lei de Deus? Para que precisamos dos 10 mandamentos? Da lei moral de Deus? Então a gente não precisa. Ele está usando aquele recurso chamado diatribe, que eu já falei muito sobre ele, né? Ele é um diálogo imaginário. Para que a lei de Deus? Para que eu vou me santificar? Para que eu vou buscar a Deus se eu já fui justificado? Anulamos então a lei pela fé, se eu já fui justificado pela fé? E Paulo responde, de maneira nenhuma, pelo contrário, nós confirmamos a lei. Como é que a justificação pela fé confirma a lei? E aí Martinho Lutero, ele respondeu isso muito bem. Lutero disse o seguinte, algo muito joia. Diz o seguinte, a lei nos manda a Cristo para a justificação. E Cristo nos manda de volta a lei para a nossa santificação. Então a história é assim, não é? Deixa eu ver. Vem cá, Mateus. Mateus se arrependeu dos seus pecados. Então ele veio a Cristo, né? Então ele está triste, ele está arrependido. E Cristo o acolheu. Abraçou, não está dando nem para abraçar direito. Aprendi com ele. Nós dois. Então ele acolhe. Então agora ele está tão grato, porque ele foi justificado e o seu destino seria terrível. Ele ia para o inferno. Cristo morreu no seu lugar, demonstrou todo o seu amor por ele. E agora Mateus fala assim, Senhor, o que eu faço? O que eu faço agora para... eu queria demonstrar toda minha gratidão. O Senhor salvou a minha vida. E agora eu gostaria de retribuir de alguma maneira. O que eu faço? Aí Cristo diria o seguinte, obedeça a minha palavra. Obedeça a minha lei. Ok? Aí ele manda de volta. Vai lá, senta lá. Entendeu? Então, olha só, a lei coloca todos nós na mesma situação, pecadores e condenados e merecedores do inferno. A lei, essa é a nossa situação. Uma dívida altíssima, não podíamos pagar. Deus, então, nenhum de nós poderia fazer. Deus enviou o seu Filho. O seu Filho cumpre a lei no nosso lugar. Não é isso? Ele cumpre a lei, ele vive uma vida reta, a única pessoa que fez isso. E depois ele vai para a cruz e vai morrer pelos nossos pecados. Então olha só, olha que coisa, a troca que eu queria que vocês entendessem. Os nossos pecados, aqueles que aceitam Jesus pela fé, que receberam Jesus pela fé, os seus pecados vão para a conta de Cristo. Por isso que ele morreu e derramou seu sangue. E a retidão de Cristo, a obediência de Cristo à lei, vem para a nossa conta. E aí Deus declara como Deus nos justifica. É uma declaração de um juiz, de maneiras de que agora quando Deus olha para nós, ele vê Jesus. Jesus agradou o Pai, Jesus obedeceu o Pai, ele viveu a nossa vida e ele morreu a nossa morte. Ok? Por isso que agora, não por méritos. Então, não tem como, eu vou fazer alguma coisa para ser, eu tenho que ser bom, eu tenho que dar as esmolas, eu vou doar sopa para os mendigos, isso é muito bom, mas não salva ninguém. Eu vou dar meu coração para alguém, olha só, não salva. Entendeu? A única maneira de alguém se salvar é aceitando a salvação que vem de Deus. Só nos méritos de Cristo. É só a justiça de Deus, o único que pode salvar. Nós não conseguimos. E agora ele nos manda de novo de volta para a lei. A lei não é o nosso caminho de salvação, mas é a nossa vereda de gratidão. Ok? A lei não é o nosso caminho de salvação, mas agora é a nossa vereda de gratidão. Agora eu quero ser santo
como Cristo é santo, como Deus é santo, como gratidão pelo que Ele fez por mim. Então, a lei continua nos conduzindo ao arrependimento e aos pés de Cristo Jesus. Você entende como o Evangelho funciona? Sempre eu pergunto para a Fernanda, no final dos cultos, né? Fernanda, sabe que eu fui claro? Eu sei que não é difícil, não é fácil lidar com... Esse tema não é um tema fácil de lidar. Eu sei que não é. Por isso que eu tenho apelado para os adolescentes, para os juniores, para me ajudarem, para os meus meninos lá em casa. Eu tenho que conversar com o Sérgio, com o João Pedro e Sofia também. Eu queria que vocês falassem o que vocês estão entendendo disso. Entendeu? Mas a questão é o seguinte, você consegue entender como o Evangelho funciona? A doutrina da justificação pela fé, ela não é árida e mecânica. Trata-se de uma fonte de alegria, de uma verdade que deve fazer parte da nossa vida e nos fazer cantar muito a Deus e glorificar muito a Deus. Okay? É uma segurança, é uma certeza. Eu não escrevi essas coisas, não fui eu que escrevi. Nem foi da vontade de Paulo, do apóstolo Paulo, escrever essas coisas. Isso aqui é uma revelação de Deus. Deus revelou as coisas porque as coisas são assim. Então, dá uma segurança, dá uma certeza. Não é você, não depende de você a salvação assim. Não depende. Depende de Cristo, do que Ele fez. E você vai perguntar, o que eu faço? Creia. Confia nele. É pela fé, pela sua fé. Você vai confiar que as coisas são assim mesmo. Você vai dizer assim, eu creio que as coisas são do jeito que elas são. De que forma você pode receber os benefícios da morte de Cristo na cruz? Pela fé no seu sangue. Fé na obra de Cristo. A fé é a mão vazia que se estende para receber esse presente gratuito de Deus. Trata-se de uma confiança segura de que, sem nenhum mérito, meu Jesus derramou o seu sangue por todos os meus pecados e me tornou amigo de Deus. É por aí. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Não sei quantos, eu gostaria muito que todos vocês entendessem, mas a gente vai continuar falando sobre isso, o tema continua lidando, mas é um tema importantíssimo do Novo Testamento e importantíssimo para a nossa experiência com Deus. Saber que nós fomos declarados inocentes. Aqueles pecados do passado, tanta coisa do passado que a gente fez tem vergonha, foi para a cruz. Tudo. Você tem vergonha, você não gosta nem de contar. Cruz. Às vezes você nem consegue perdoar você mesmo. Eu tenho que dizer uma coisa. Você não apenas foi perdoado, mas seu pecado foi cancelado. Você está com a ficha limpa. Uma coisa muito interessante para te dar notícia. Você que vive atormentado por coisas. Você já entregou sua vida a Cristo, você confia em Jesus e fica ainda atormentado com aquelas coisas do passado. Vem à sua cabeça e você fica atormentado como você tivesse feito tudo de novo. Olha só, você não foi apenas perdoado, mas não tem câmera, não tem imagem, ok? Não tem imagem, não tem documento. Nada daquele crime que você cometeu, não tem nada, porque Cristo pagou tudo. Cristo assumiu, aquele pecado seu, Cristo assumiu. Ele levou na cruz, de uma vez por todas. Limpou você, deixou você limpo. Nós temos advogado aqui, nós temos pessoas que lidam com a questão de judiciário aqui, sabem muito bem do que eu estou entendendo, sabem muito bem do que eu estou falando. A linguagem é judicial. A sua ficha está limpa. Até do pecado que você vai cometer amanhã. Até do pecado de agora. Cristo levou todo o pecado. De uma vez por todas. Se tivesse um pentecostal aqui dizer aleluia, não é? Vamos orar? Mas tem pentecostais, com certeza tem irmãos pentecostais aqui também, né? Vamos ficar de pé, por favor. Eu já estou de pé. Então, eu queria convidar um
um irmão que pudesse nos conduzir em gratidão a Deus. Em gratidão a Deus, porque a salvação veio de Deus, a iniciativa foi dele. Se ele não faz isso, não tinha nenhum salvo, nenhum sequer, porque todos pecaram, a ofensa era muito grande, muito grave. Teve derramamento de sangue, foi violenta a morte de Cristo, ele sem pecado algum, porque o nosso pecado é grave. E aquele que ainda não se refugiou em Cristo Jesus, ainda não crê em Jesus como seu Salvador e seu Senhor, haverá de enfrentar um dia a justa ira de Deus sobre si, sobre os seus pecados. Ainda está com a ficha suja com todos os seus pecados. Um dia haverá, no juízo, no dia do juízo, haverá de dar conta de todos os seus pecados. E será condenado por eles, e condenado eternamente. Ok? Então, hoje é um dia de uma grande oportunidade de você tomar a decisão, dizer o seguinte: eu creio que eu sou um grande pecador, e eu creio que Jesus morreu para me salvar, e eu creio que ele é capaz, não apenas de me perdoar, mas de me limpar, e de me declarar a minha inocência, e eu quero viver de hoje em diante, eu quero viver em gratidão, eu quero viver para o louvor dele, eu quero agradecer a Deus, eu quero ter uma vida diferente, eu quero de hoje em diante viver uma vida diferente como gratidão pelo que ele fez por mim. Olha só, isso é para todos, tá? Isso é para todos, não é para alguns, é para todo aquele que crê, entendeu? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é para todo o que crê. Se você crê, é para você. Entendeu? É para você. Vamos orar. Qualquer irmão ou irmã que quiser adorar a Deus, agradecer por Cristo Jesus, pelo que ele fez, e pelo que Deus fez, né? Deus Pai, sacrificar o próprio Filho querido por amor. O Filho falou, eu vou. Deus falou, é o único jeito da gente salvar a Vadijé, a Joel, a Acley, a Yasmin, a Maurão, a Raquel, a Vitor, a Wilson. Só tem um jeito, eu quero salvá-los, só tem um jeito, é você morrendo no lugar deles. E Jesus falou, eu vou fazer isso. Eu vou morrer e vou levar o pecado deles. E isso ele fez, e por isso que você tem segurança. Por isso que você está aqui. Muitos estão aqui, a maioria está aqui por causa disso, por causa de Jesus, pelo que ele fez. Ok? Qualquer irmão grato, por favor, nos conduza em oração. Qualquer irmão grato, por favor, nos conduza em oração. Quanta gratidão, ó Deus, vai no nosso coração nessa noite, quando tantas pessoas se reúnem aqui, e aí ouvimos a sua palavra, falando do Evangelho, que desafia a razão humana, confronta a justiça humana, que humilha também a justiça humana, aquela leitura que é feita do homem sem o Senhor, tão arrogante, tão indiferente ao Senhor. Oh Deus, que beleza há no Evangelho, uma beleza que nos deixa paralisados, tanta alegria de não cabe, ó Deus, em nós a compreensão, o entendimento, ó Deus, da profundidade do que o Senhor fez por meio do teu Filho Jesus, para pessoas tão pecadoras como eu. Oh Deus, muito obrigado. Engrandecido, ó Deus, seja o Senhor, engrandecido seja o seu Filho Jesus, que o nome dele seja louvado sempre, em todos os lugares, eternamente. Tudo que ele é, tudo o que o Senhor fez também, ó Deus. Senhor, que apresentemos diante do Senhor corações humildes, transformados, justificados, extremamente humildes, reconhecendo que o mérito é do Senhor, que a salvação veio do Senhor, foi o sangue do teu Filho que foi derramado em nosso lugar,
A culpa do nosso pecado caiu sobre ele e agora nós desfrutamos da vida dele, da vida que há nele. Fomos justificados por ele e agora podemos viver por causa dele. Senhor, que com humildade, ó Deus, nos voltemos agora para a lei, para a santificação, capacitados por Cristo Jesus, que o glorifiquemos por meio da santificação crescente, espontânea, alegre, grata, que obedecer, ó Deus, não seja um peso para nós, à medida que lembramos do tipo de justos que recebemos. Ó Deus, que a nossa obediência erradamente, ó Deus, não se baseie em ameaças, mas que ela se baseie de fato na gratidão. Ó Deus, dá-nos corações gratos e por isso extremamente obedientes, com o desejo de exaltar o Senhor, de glorificar o Senhor. Senhor, dá-nos também corações missionários. Que essa verdade, ó Deus, não fique guardada só para nós. Senhor, que falemos, ó Deus, onde estivermos, dessa justificação que há no Teu Filho Jesus. Nós convivemos com tantas pessoas que não foram justificadas ainda, que sobre elas ainda pesa a culpa do pecado, a condenação que há no pecado. Que levemos, ó Deus, as boas novas do Evangelho, que o pecado condena, mas que há salvação no Teu Filho Jesus. Senhor, que levemos essa verdade para os nossos vizinhos, para pessoas que estão distantes, que o Senhor nos use também, Deus, como igreja, para levarmos essa verdade do Evangelho até os confins da terra. Que sejamos cooperadores ativos, ó Deus, na obra missionária, que se espalhe, ó Deus, toda a terra, para que em todos os lugares onde houver um pecador, que a boa nova da justificação seja proclamada de maneira clara, de maneira fiel, para a glória do Senhor e para a salvação dos perdidos. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pode sentar. João 3,36. Quando você puder exibir. Já tem? O outro depois é aos Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, de 1 a 3, depois, tá bom? Vamos juntos? Você pensar, seja você que já entregou sua vida a Jesus, seja você que ainda não entregou sua vida a Cristo ainda, isso é para você pensar. Quem falou isso foi Jesus, tá? Olha o que ele diz. Vamos juntos? Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que isso quer dizer? Pergunta é o seguinte: ou você tem a vida eterna por Cristo Jesus, ou a justa ira de Deus permanece sobre você. E você pensa assim: não, mas está tudo bem comigo, eu estou prosperando, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho saúde, eu sei lá, eu tenho tudo de bom. Mas olha só, você não entende que Deus está sendo paciente com você, querendo que você se arrependa, aguardando o seu arrependimento. O outro texto é aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos juntos? Vamos juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Muito bem. Quem é dos Efésios? Ele escreve aqui a uma igreja. Então aqueles Efésios que receberam a carta, eram crentes. Ele está dizendo que eles anteriormente, antes de ser crentes, eles estavam mortos em transgressões e pecados. Pode seguir adiante. Vamos juntos? Nos quais costumavam viver quando serviam ao presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na
ok? Vive de maneira desobediente como todo mundo vive. Olha o versículo 3. Vamos lá? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Está dizendo, antigamente vivíamos de qualquer jeito, como todo mundo vive, vivendo por próprio prazer, sem Deus no mundo, e nós éramos o quê? Por natureza o quê? Merecedores da ira. Só para fazer. O Evangelho é maravilhoso, porque nos salva da justa ira de Deus.